Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ficar em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e a leitura será feita do versículo 13 até o final do versículo 18. Hoje, com a graça de Deus, irmãos, nós iremos trabalhar com vocês apenas o versículo 13 e 14. Nós iremos esmiuçar bem essa perícope aqui, que vai dos versos 13 até o final do versículo 18. Enquanto vocês estão procurando o texto aí, dizer, irmãos, que nós não vamos abordar especulações humanas. Quem é o anticristo, se é o Emmanuel Macron, o presidente da França, a gente vai passar bem longe dessas especulações. O que nós vamos é ler o texto para vocês, explicar o texto e aplicar o texto. Essa é a proposta durante esses 10 estudos que nós iremos trazer acerca da escatologia. Tá bom? Então vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, e se você tiver aí uma Bíblia aí para dar aí para o seu visitante aí, para que ele possa acompanhar a leitura. Antes de eu ler, irmãos, aqui, eu só gostaria de fazer mais uma observação. É que o arrebatamento, que é o tema de hoje, o arrebatamento e a bendita esperança da igreja, é o clímax do texto. Entretanto, nós não iremos falar ainda sobre essa palavra arrebatar, que do grego significa rapazo, que significa arrancar, tirar a igreja, levar a igreja consigo. Nós vamos chegar lá ainda. No entanto, nós iremos devagarzinho abordando o versículo 13 e 14, que é a proposta de hoje. Então, leiamos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, diz assim a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, que é o clímax da mensagem. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 18, vai aplicar. Versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas, o que, irmãos? Com estas palavras. Que palavras? A qual ele acabou de citar, de mencionar na sua carta. Ok, irmãos? Então vamos lá, que temos muito trabalho ainda para fazer. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. E queremos neste momento, ó Pai, render-lhe graça, louvor, bendizer o Teu santo e bendito nome, porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. E não somente morrer pelos nossos pecados, mas o Senhor ressuscitou o Teu Filho, para que o Senhor pudesse justificar um povo para si, um povo eleito antes da fundação do mundo. E temos a plena convicção de que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E temos a plena convicção de que um dia nos reuniremos com os nossos entes queridos, aqueles nossos irmãos, parentes que já partiram, na pessoa do Teu Filho. Por isso, ó Pai, te pedimos pela essa série de exposições na área escatológica, te pedir que o Senhor esconda o Teu servo atrás da cruz, que tão somente, ó Pai, a Tua palavra possa ser enaltecida nesta noite, engrandecida,
que toda a glória humana, todo eu, todo o egoísmo possa neste momento se esvaziar e cair por terra. Que tão somente a Tua palavra, Senhor, possa prevalecer nesta noite, para glorificar o Teu santo e bendito nome. Usa o Teu servo dirigido pelo Teu Espírito Santo, conceda a ele a intrepidez e a interpretação correta da Tua palavra. Também, ó Pai, queremos orar por aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo, que hoje possa ser o dia aceitável de sua salvação, que eles não possam sair daqui sem antes ter decidido acerca do seu futuro, do seu destino. Use o Teu servo, ó Pai, e que a Tua palavra também seja para a nossa edificação. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Queridos irmãos, vamos então para a introdução daquilo que nós iremos pensar com vocês nessa breve introdução. Irmãos, nós sabemos que os irmãos de Tessalônica, eles estavam entristecidos, porque na mente deles, e nós iremos mencionar isso durante a exposição, eles estavam preocupados com relação aos irmãos que já partiram em Cristo e qual será a situação deles quando o Senhor Jesus Cristo voltar. É bom sabermos também que esses irmãos, eles não tinham dúvida com relação à vinda do Senhor Jesus Cristo. Se vocês derem uma olhada em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, quando o apóstolo Paulo fala sobre acerca da convenção desses irmãos, que eles abandonaram os ídolos deles, Paulo ele diz assim no versículo 10, nessa parte introdutória, que eu vou pedir para a irmã colocar aí, só a introdução, o nome aí, no versículo 10, quando Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, esses irmãos, de fato, eles aguardavam a vinda do Senhor Jesus Cristo. A questão é que eles estavam se entristecendo porque havia uma dúvida com relação àqueles irmãos, os seus entes queridos que haviam partido. Então, o apóstolo Paulo, antes de eu mencionar aqui qual era a sua preocupação, irmãos, os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, o contexto do plantio desta igreja encontra-se em Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo esteve em Tessalônica e quando ele chega em Tessalônica, ele procura uma sinagoga e diz Atos capítulo 17 que por 3 sábados ele arrazoou com os judeus acerca das Escrituras. Era o objetivo do apóstolo Paulo no seu campo missionário. Todas as vezes que o apóstolo Paulo partia em viagem missionária, sempre ele tinha como prioridade, primeiramente, pregar o evangelho ao seu povo. Tanto é que em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele é bastante claro quando diz assim, pois não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro, dos judeus, depois dos gregos. Por isso, por esta razão, o apóstolo Paulo, quando ele ia numa campanha missionária, ele procurava primeiramente os judeus. Em Atos capítulo 17, ele chega em Tessalônica, procura uma sinagoga, que era justamente onde os judeus cultuavam a Deus, e ali, como rabino, como mestre, aquele que havia estudado aos pés de Gamaliel, procurava então os judeus para explicar as Escrituras e expor a palavra de Deus, e assim saiu, a igreja em Tessalônica foi plantada. Outra questão que vale a pena mencionar esse contexto histórico aqui, irmãos, que quando o apóstolo Paulo pregou na sinagoga, diz Atos capítulo 17, que muitos judeus se associaram a ele. Mas os judeus, motivados por inveja do apóstolo Paulo, começaram a persegui-lo. E aí ele teve que sair às pressas de Tessalônica. Ele teve que enviar Timóteo para saber como que estava a situação desses irmãos, e não vai dar tempo, mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, ele vai dizer assim, porque não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé,
confirmar-vos e exortar-vos. Paulo tinha uma preocupação com estes irmãos. E aí Timóteo é enviado a Tessalônica, verifica como que estão os irmãos e volta de lá com algumas dúvidas. Timóteo relata ao apóstolo Paulo, olha, os irmãos eles estão bem, né? O evangelho chegou com todo o poder em Tessalônica, mas existe uma dúvida, Paulo, eles não têm dúvida com relação à vinda de Cristo, de fato Cristo vai voltar, mas a dúvida que eles têm é com relação aos irmãos que já partiram em Cristo, porque até então eles achavam que o Senhor Jesus Cristo iria voltar logo, mas esses irmãos que morreram, qual é a situação dele? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, somente os vivos vão subir, porque na mente desses irmãos havia uma mentalidade, havia um ensino escatológico judaico na mente deles, porque eles pensavam assim, qual era a escatologia judaica na mente desses irmãos? Ninguém foi arrebatado morto. Exemplo, Enoque, Gênesis capítulo 5, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomara para si, então Enoque foi arrebatado o quê? Vivo. Outro exemplo, Elias foi arrebatado, não foi morto, ele foi arrebatado o quê? Vivo, né? Então, na mente desses irmãos, espera lá, Paulo, mas você está falando, né, o Senhor Jesus Cristo vai voltar, somente os vivos vão subir, porque até então somente os vivos serão arrebatados. E aí Paulo vai explicar justamente no versículo 16, quando ele diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, o que vai acontecer com eles? Ressuscitarão primeiros. Aí sim, depois da ressurreição deles, da transformação do corpo de vocês, juntos seremos o quê? Arrebatados. Então vamos lá, irmãos, qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Primeiro, a irmã vai passar ali, nós temos algumas preocupações. Primeiro, o apóstolo Paulo quer passar conhecimento para estes irmãos acerca dos mortos que já partiram em Cristo. Segundo propósito, consolar os seus corações. Por isso que ele diz, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E no versículo 18 ele diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Terceiro, firmar suas convicções, está aí no versículo 14, pois se cremos que Jesus Cristo morreu, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E quarto, ensinar a certeza da ressurreição, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, eles não ficarão quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Agora vamos para a ideia, irmãos, agora sim, qual é a ideia central? O que nós iremos aprender, pastor, dos versículos 13 até o final do versículo 18? Qual é a proposta? A ideia central, irmãos, será lançada aí para vocês. A ideia central é que o arrebatamento da igreja é a bendita esperança somente para os salvos. No arrebatamento, irmãos, não há esperança de que os ímpios subirão. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar acerca da ressurreição, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão e depois serão arrebatados. Ele não dá nenhuma esperança, nem um pingo de esperança ou de perspectiva ou de expectativa para os incrédulos. Aqui ele está consolando os irmãos em Cristo. Por esta razão, e aqui começa até uma aplicação. Então, quando o Senhor Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, nenhum incrédulo ou ímpio vai subir. Somente quem? Os salvos. Porque o arrebatamento da igreja é a esperança, é a bendita esperança somente para os salvos em Cristo. Tanto os que já morreram, como aqueles que estão vivos em Cristo Jesus, que já entregaram suas vidas a Cristo, que creram no Senhor Jesus Cristo, e no momento quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar, aí nós subiremos com Ele. Por exemplo, se o Senhor Jesus Cristo voltar agora, da agorinha quando estava cantando essa música, o rei está voltando. Eu já olhei aqui para, rapaz, já pensou agora esse teto sendo rasgado e o Senhor Jesus Cristo aparecendo para levar os salvos? Parece coisa de filme, né? Esse teto, né, rasgando e o Senhor Jesus Cristo se manifestando nos ares.
e só subiria com ele nesse momento os crentes. Os crentes. Você que não creu no Senhor Jesus Cristo, você iria ficar agora. Se o Senhor Jesus Cristo voltasse nesse momento, você iria ficar. Porque o arrebatamento é uma promessa para os crentes. É uma mensagem de consolo para os crentes, não para os ímpios. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira, o quê? Da ira vindoura. Então, irmãos, no texto de hoje, nós iremos considerar com os amados irmãos 5 preocupações pastorais apresentadas em forma de 5 nãos aqui, apresentadas em 5 negativas. Nós iremos pensar com os irmãos. Irmãos, todo pastor, nenhum pastor genuíno, verdadeiro, ele quer que a sua congregação fique na ignorância. Ele sempre quer passar conhecimento, exortar, consolar e edificar a igreja. E hoje nós, nessa breve introdução da primeira carta aos Tessalonicenses, nós iremos ver 5 preocupações do apóstolo Paulo, que nós iremos ver 5 nãos aqui apresentados, com o objetivo de confortar o coração desses irmãos. Primeiro, vamos lá. Se vocês deram uma olhada no versículo 13, nós vamos ver que ele passou conhecimento sobre o destino dos mortos em Cristo. E observe a primeira negativa, o primeiro não. Ele diz no versículo 13, dê uma olhada no versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Então, esse é o primeiro não que o apóstolo Paulo apresenta. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. O que isso quer dizer? Ignorante significa ser uma pessoa bruta? Não. Ignorância aqui significa falta de conhecimento acerca daqueles que já partiram em Cristo. E o apóstolo Paulo vai escrever, já que esta era a dúvida desses irmãos. E ele apresenta a primeira negativa. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito a quem? Aos que dormem. Sabe, é interessante aqui, irmãos, que Paulo aqui, ele chama aqueles que partiram em Cristo como aqueles que estão dormindo. E quando nós falamos dormindo, não é a alma deles que estão dormindo como creem os adventistas, mas é o corpo dos santos que estão descansando, mas as suas almas estão conscientes na presença de quem? Na presença de Deus. E esse dormir no Senhor só foi possível ao crente por causa da morte de Cristo. Paulo ele não diz que os crentes, quando partem deste mundo, eles morrem, mas eles dormem. Mas ele menciona que Cristo morreu. Dê uma olhada no versículo 14. Pois se cremos que Jesus o quê? Morreu. Ele sim, Jesus Cristo, de fato morreu. Ele, de fato, experimentou a ira de Deus. Pagou os nossos pecados. Ele, de fato, como diz Romanos capítulo 13, versículo 23, que o salário do pecado é o quê? É a morte. E ele experimentou a morte em nosso lugar. Ele, de fato, sim, o Senhor Jesus Cristo morreu. O crente não. Quando ele parte deste mundo, ele dorme, ele descansa no Senhor. Porque no momento que ele morre, a sua alma imediatamente entra na presença de quem? De Deus, como Paulo menciona em Filipenses capítulo 1. Que estar com Cristo é incomparavelmente o quê? Melhor. Estar na presença do Senhor. É interessante, irmãos, que esse não, essa primeira negativa, não queremos, porém, irmãos, isso significa que Paulo passou conhecimentos a esses tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica, sobre o destino de quem? O destino dos mortos. Agora, observe, irmãos, e aqui nós vamos para o segundo não do apóstolo Paulo. Primeiro, ele quer passar conhecimento, mas o segundo não, ele confortou os corações desses irmãos enlutados. Observe o versículo 13, parte B. Mas vamos ler todo o versículo.
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E observe mais uma negativa dele, mais um não. Para não o quê? Não vos entristecerdes como os demais que não têm o quê? Esperança. O primeiro não dele, não queremos, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. É o primeiro não. Nós vamos passar conhecimento para vocês, como foi que aqueles irmãos partiram em Cristo e qual será o destino deles quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas o segundo não que nós estamos transmitindo aqui, nós não queremos que vocês se entristeçam até um ponto de achar que vocês não têm esperança. A Bíblia, irmãos, ela não proíbe você chorar pelos seus mortos. Você vê que o Senhor Jesus Cristo, quando Lázaro adormeceu, e o Senhor Jesus Cristo diz, Lázaro adormeceu, e nós iremos lá para ressuscitá-lo. Mas chegando lá, diz a Bíblia em João capítulo 11, versículo 35, que Jesus fez o quê, irmãos? Que ele o quê? Chorou. Nós somos exortados pela palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 15, que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que o quê? E chorar com os que choram. Então não é proibido você chorar, lamentar pelos seus mortos, por aqueles que partiram em Cristo Jesus. Isso é normal. Entretanto, o que você não pode fazer é se entristecer demais, se abater até um certo ponto de achar que você não tem esperança. Paulo ele diz assim, versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, para não, observe a expressão, a segunda negativa, para não vos entristecerdes como quem? Como os demais. Então, a primeira negativa, Paulo não quer que esses irmãos sejam o quê? Ignorantes. Ele tem um coração pastoral. Ele não quer reter conhecimento para si. Ele sabe que quanto mais esses irmãos souberem acerca de como será o destino daqueles que já partiram em Cristo, o coração deles serão confortados pela palavra de Deus. Agora é interessante, irmãos, dentro desse conhecimento que o apóstolo Paulo, nessa preocupação pastoral do apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, ela tinha motivo para se entristecer em demasia, porque eles não tinham a carta de Paulo aos 1 Tessalonicenses. Mas nós não temos esse motivo de sermos ignorantes, irmãos, com relação ao destino daqueles que partiram em Cristo. Por quê? Porque a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses já foi escrita há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos que esta carta foi escrita. Então, se você é ignorante, falta-lhe conhecimento acerca daqueles que já partiram em Cristo, o problema não está mais com o apóstolo Paulo, porque ele já escreveu esse assunto, tirando as nossas dúvidas. O problema está com você que não lê a Bíblia. Por isso que a gente vê, às vezes, irmãos, parece que, irmãos, isso às vezes é uma evidência de que você não está lendo a sua Bíblia. Porque quando eu leio a palavra de Deus, irmãos, eu me sinto confortado. Por isso que o apóstolo Paulo, depois que passou conhecimento para esses irmãos, o que ele vai dizer no versículo 18? O que vocês têm que fazer com esta mensagem que eu acabara de ensiná-los? Vocês têm que jogar fora? Não. Consolai-vos uns aos outros com estas o quê? Com estas palavras. Então, eu e você não temos motivos de sermos ignorantes. Eles sim, não tinham a carta, essa carta que Paulo escreveu. Mas hoje não, hoje nós temos, irmãos. E se você é ignorante, o problema é seu, é você que tem que ler mais a palavra de Deus. Então, ele passou conhecimento, ele confortou os corações enlutados, porque ele não quer que esses irmãos, essa é a preocupação deles. Terceira negativa que ele vai apresentar aqui, é que ele fez um contraste
entre os irmãos e os demais. Observe aí a terceira negativa, ainda no versículo 13. Vamos dar uma olhada. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como diz o texto, aí aparece o terceiro não, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm o quê? Que não têm esperança. Acho que já está calor aí, irmãos? É só ligar, se tiver calor, só ligar aí. Está bem aí o controle aí. Se vocês estiverem com calor. Se estiverem com frio, vocês podem desligar de novo. Então o apóstolo Paulo apresenta o terceiro não aqui, tendo em vista a sua preocupação com estes irmãos. Irmãos, nós não queremos, tudo isso que eu vou tratar com vocês, a partir do versículo 15, tem como objetivo, para vocês não se entristecerem, não faltar conhecimento a vocês, e para vocês não chorarem, talvez se confundindo e achando que vocês são que nem os incrédulos. Não, os incrédulos eles não têm o quê? Esperança. E aqui é uma grande diferença, irmãos, entre partir na ignorância e partir na incredulidade. Porque o que nos salva, irmãos, é pelo fato de crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que diz João capítulo 5, versículo 24? Que em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Isso não significa necessariamente que você vai ter que ser um conhecedor de tudo acerca das coisas de Deus, de tudo que Deus nos diz. Às vezes tem alguma área, por exemplo, na área da doutrina da salvação, que você não pode ter um conhecimento amplo acerca da doutrina da salvação. Tem muitos crentes em Cristo Jesus que creem que a salvação pode se perder, mas é pura ignorância, porque salvação em Cristo ninguém se perde. Mas tem alguns que creem que o crente pode perder a salvação. Isso é uma ignorância da parte dele. Entretanto, isso não afeta diretamente a sua salvação. Você pode partir deste mundo, como esses irmãos partiram em Cristo na sua ignorância, mas eles partiram salvos em Cristo Jesus. Então, existe uma grande diferença nesse contraste que o apóstolo Paulo fez entre os irmãos e os demais. Os irmãos partiram na ignorância, mas outros partiram na sua incredulidade. E observe, irmãos, nesse contraste que ele fez, o apóstolo Paulo, aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai dividir a raça humana em dois grupos. O primeiro grupo, aqueles que partiram em Cristo, ele chama de irmãos. Aqueles que partiram sem Cristo, ele não chama de irmãos, ele chama de os demais. Observe aí, que eu até grifei aí, ali no terceiro ponto, ele fez um contraste entre os irmãos e quem mais? Os demais. Dê uma olhada no versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. É assim que Paulo divide a raça humana entre os que partiram em Cristo, são chamados por ele de irmãos, e os que partiram em Cristo é chamado de os demais. Os demais, e ele vai dizer acerca do destino desses demais. Os demais que não têm o quê? Que não têm o quê, irmãos? Que não têm esperança. Por isso, deixa eu aplicar agora nesse momento esse texto aqui. Geralmente, irmãos, quando a pessoa morre, nós gostamos de canonizar o defunto. Olha, morreu, agora ganhou, o céu ganhou mais uma estrelinha. Não é assim? A gente faz até isso porque nós somos seres humanos, né, irmãos? Vamos nos condoer e tudo, independentemente de quem é crente ou não é crente, mas geralmente nós vamos sentir também, né?
Mas nós não podemos, irmãos, dar uma esperança para aqueles que partiram sem esperança. A Bíblia não autoriza você a fazer isso. Eu me lembro até, isso aqui é até uma ilustração que pode surgir como piada, que tinha um casal e o marido faleceu. E aí quando o camarada faleceu, aí lá a esposa lá, perto do caixão, sentada, e aí todo mundo lá falando do defunto, né? Olha, ele era tão bonzinho, ele era tão queridinho, não fazia mal a ninguém, tão, sabe, tão, né? Não fazia mal a ninguém, tão bonzinho, se comportava bem. E a mãe chamou o menino: menino, vem cá, vai ali dar uma olhada no caixão, vê se é o teu pai que está ali dentro. Porque depois que morre, todo mundo vira o quê, irmãos? Todo mundo vira santo. A Bíblia não diz isso, irmãos. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm o quê? Esperança. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que se você partir sem Cristo nesta noite, você partirá sem esperança e você não terá esperança no futuro. Então, o seu caso é muito sério. Às vezes, irmãos, nós paramos para pensar sobre tudo. Nós paramos para pensar sobre o futuro dos nossos filhos, como que eles vão se dar bem na vida. Nós paramos para pensar sobre o nosso futuro, mas nós não paramos para pensar sobre a eternidade. Tem uma frase que eu ouvi essa semana de um certo pastor, que ele disse mais ou menos assim, que as pessoas dizem: a vida é tão curta, que tal aproveitar logo essa vida? Aí ele vai remendar a palavra: a eternidade é tão longa, que tal se preparar para ela? Às vezes nós somos assim. A vida é curta, então vamos aproveitar, vamos viver uma vida de pecado, de promiscuidade, vamos aproveitar. Os homens, vamos pegar todas as meninas que queremos, as mulheres, vamos pegar toda a macharada que queremos, vamos desfrutar essa vida, porque a vida é curta, mas a eternidade é longa. Você tem se preparado para a eternidade? Como diz o hino do cantor cristão, o hino de número 259, está me fugindo a letra, irmãos, mas o hino de número 259, tem uma parte da estrofe que diz mais ou menos assim, que diz: quando chegar no final desta vida, oi? Norte ao teu lado chegar, mas tem a última estrofe: por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvistes falar de Jesus, mas é só Ele o único meio de salvar. Não, mas tem uma parte também do mundo que fala aí, né? Da parte do mundo aí, que naqueles dias eles não te mais o quê? Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Aí o coro: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Irmãos, Paulo, ele é bastante claro. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm o quê? Esperança.
Só para concluir esse terceiro tópico aqui, uma vez perguntaram, geralmente a gente que fica assim numa situação dessa, a gente chama logo o pastor, né? E uma vez procuraram um pastor para fazer um culto fúnebre e um parente doente querido estava muito assim, e chegou com o pastor, pastor, e o que o senhor diz? O meu irmão está no céu? O que o senhor acha? Aí o pastor, geralmente ele faz essa pergunta: como foi que ele partiu? Ele partiu em Cristo? Se a resposta, aí você vai esperar a resposta. Se a resposta for sim, ele partiu em Cristo, então ele está no céu com Cristo. Agora, se ele partiu sem Cristo, irmãos, não tem como você distorcer a palavra de Deus. Partir sem Cristo é partir sem esperança. Agora, se a pessoa dizer assim, eu acho, aí você diz, eu também acho que ele está no céu. Mas nós não temos autoridade, irmãos, de mudar a palavra de Deus. Às vezes a gente fica pensativo, a gente não quer que a pessoa, né, quando a gente vai assim num velório, mas não tem como, você não tem autoridade para mudar o que a palavra de Deus ensina. Por isso, esqueçam nesse momento os mortos. Pensem em você que está vivo agora. Como que está a sua situação diante de Deus? Se você sofresse um infarto agora, você, pastor, agora o senhor apelou, né? O senhor está apelando. Não, mas existe essa possibilidade. Você partiria nesse momento com Cristo ou sem Cristo? É uma pergunta para você meditar. Quarto, ele ensinou a confissão de fé em Cristo. E aqui, irmãos, onde que está a negativa aqui? Eu trouxe até um texto aí, no versículo da linguagem de hoje, que diz assim: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta junto com ele. Levará os que morreram crendo nele. Onde está a negativa aqui, irmãos? É que esses irmãos, eles não partiram desta vida sem crer em quem? Sem crer em Cristo. Porque quando nós lemos na Almeida Revista Atualizada, existe uma conjunção aí. Pois se cremos, parece que o apóstolo Paulo está colocando uma dúvida. Na verdade, na construção grega, esse se não existe. Por isso que eu trouxe essa tradução. O apóstolo Paulo, ele quer confortar o coração desses irmãos, e agora aqui ele ensinou a confissão de fé em Cristo. Nós cremos, irmãos. O que ele está querendo dizer? Que aqueles que partiram deste mundo, eles creram em Cristo. Como que eu sei disso? É só você ver, se vocês deram uma olhada em 1 Tessalonicenses capítulo 1, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor, o quê? E por amor de vós. Esses irmãos haviam partido, mas eles creram, como diz o versículo 14, dê uma olhada aí. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Qual é a base da salvação desses irmãos? Está na morte de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados, mas também Deus o ressuscitou para justificar um povo para si. E Paulo está aqui ensinando a confissão. Esses irmãos partiram em Cristo, e quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele vai então levar estes irmãos com ele. Até quarta, nós temos a quinta aí. Pode passar? A quinta, ele ensinou que iremos subir na companhia dos salvos que partiram em Cristo. E aqui eu trouxe uma versão na linguagem de hoje que diz assim: de acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos,
no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. E agora vamos para a atualizada. Observe aí, irmãos, o versículo 15, quando Paulo diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. E aparece uma negativa, de modo que? De modo nenhum. Que na linguagem de hoje vai traduzir assim: não iremos antes daqueles o quê? Que morreram. E no versículo 17, Paulo diz: depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com quem? Juntamente com eles. Quem são esses eles, irmãos? Aqueles que outrora estiveram o quê? Estiveram mortos, que agora estão vivinhos da Silva. Vivinhos da Silva. De modo algum. Por quê, irmãos? Aqui Paulo agora ele vai atacar o problema que havia no coração desses irmãos. Irmãos, está aqui a dúvida que vocês tinham com relação àqueles que haviam partido. Isso não vai acontecer, porque talvez Paulo, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar nos ares para arrebatar a sua igreja, será que somente os vivos vão ter prioridade de ver o Senhor Jesus Cristo primeiro? Qual é a resposta de Paulo? De modo algum. De modo nenhum. Ele é bem enfático. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, o que vai acontecer com a gente? Os nossos corpos serão transformados. E depois, versículo 17, vamos ler o versículo 16 para concluirmos, irmãos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo, ele não disse que todos os mortos ressuscitarão, mas que apenas os mortos em Cristo. Eles ressuscitarão o quê? Primeiro. Agora vamos pensar de modo geral. Ainda que os mortos ímpios ressuscitam nesse momento, no dia do arrebatamento, mas não há promessa de que eles subirão com a gente. Eles podem até ressuscitar, como acredita outra posição teológica, mas eles irão ficar, porque não há promessa que eles subirão com a gente. Porque diz o versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o que, irmãos? Arrebatados juntamente com quem? Com eles, com os nossos irmãos, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com quem, irmãos? Com o Senhor. Isso vai cumprir aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito por seus discípulos em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas, o quê? Moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, para que quando eu voltar, estejais vós o quê? Comigo. Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo que vai se cumprir aqui, quando Ele conforta os corações dos discípulos. E aqui, irmãos, só para concluir, seremos arrebatados juntamente com eles. Eu fiz até esses dias que eu estive pregando na Jardim Celeste, eu fiz um pedido à minha família, que quando eu sei que depois de morto não tem o que querer, né, irmãos? Mas eu sempre digo assim, que vocês podem me sepultar juntamente com a minha querida mãe. Por quê, irmãos? Porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e juntamente com eles, aí onde eu vou estar nesse momento, se eu estiver morto, juntamente com a minha mãe, que partiu em Cristo, no momento da ressurreição, os dois irão ressuscitar juntos, e juntamente o quê? Com eles. Eu acho que tem, aí ó, ele ensinou que iremos subir na companhia do quê, irmãos? Na companhia dos salvos que partiram o quê? Em Cristo e juntamente com Ele. Aí nesse juntamento, irmãos, juntamente, é o meu sonho nesse momento, juntamente com a minha querida, o quê? Mãe. E dizer, ô mãe, como foi bom, né? Lembra da última palavra que eu ouvi da sua voz, da sua boca? Perdão?
quando eu disse, mãe, e aí como é que eu faço? Eu fico aqui? Ela, não, meu filho, volta para o campo missionário, não abandone as suas ovelhas. Irmãos, e juntamente o quê? Com eles, como diz o hino do cantor cristão, né? Quando Cristo e sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos dessa terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse tão chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Conclusão e aplicação, irmãos. Conclusão e aplicação. Por que esta mensagem, irmãos? O que nós devemos fazer com esta mensagem? Paulo vai dizer no versículo 18, porque esta mensagem é uma mensagem de consolo. E por que é uma mensagem de consolo? Primeiro, aplicação, porque nela está a nossa, o que, irmãos? A nossa esperança, de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Segundo, porque é uma mensagem de consolo, porque Cristo vai voltar, irmãos, Ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Terceira lição em aplicação, porque Cristo vai ressuscitar os nossos queridos irmãos, aqueles que já partiram em Cristo. Se porventura você estiver vivo, Cristo vai trazer o seu irmão, e você não vai subir ao céu sem eles. Eles ressuscitarão primeiro, e juntamente com eles nós subiremos ao céu para nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Quarto, porque Cristo transformará os nossos corpos mortais em imortais. E quinta e última lição, porque o nosso consolo está firmado não em palavras humanas, mas nas palavras de quem, irmãos? De Cristo. Quando Paulo diz, vos declaramos por palavra do Senhor. O nosso consolo e conforto está no que a Bíblia nos diz, irmãos, não em palavras de efeitos, porque geralmente quando as pessoas morrem, a pessoa, mano, né, é assim mesmo, sabe que Deus lhe conforte, minhas condolências. Isso são palavras de efeitos, mas o que vai confortar e consolar o coração daquele que está enlutado é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.